E eu acho que o medo da galera de quando a gente fala de inovação e você fala de inteligência artificial é quando se depara com esses exemplos. Porque você fala assim, caraca, o negócio está tomando uma proporção tão grande que aonde vai chegar isso aí? Tem limite para isso? Cara, a ética, digamos assim, no lado da inteligência artificial, ela ainda é um ponto um pouco questionável, né? Não é à toa que a gente teve alguns escândalos há uns meses atrás com o ChatGPT, quando começou a ser utilizado em massa, e obviamente todos os desenvolvedores vão testar não os pontos de agregar valor, mas teoricamente os pontos críticos, né, para você entender como que aquela funcionalidade está atendendo a perguntas muito específicas. E teve um transtorno muito grande em relação a um tópico histórico que realmente fazia com que o robô visualizasse uma forma de raciocínio para o pensamento que depois foi meio que contrariada com base em várias outras análises de especialistas. Mas, teoricamente, a quantidade de dados que ia para o lado direito e não para o lado esquerdo era maior, e depois comprovou-se, né, por meio de especialistas, que o lado esquerdo era mais ético, o lado esquerdo, por mais que a maior quantidade de dados estivesse no lado direito, falando assim de forma mais genérica. Sim. E aí ele tomou uma decisão para o lado direito e deu uma informação que, teoricamente, seria enviesada. Então, a gente, obviamente, ainda tem um sistema complicado e muito delicado no aspecto de ética e de realmente trazer algo que não vai ser problemático de uma informação talvez um pouco enviesada. Mas, ao passo que a gente tem coisas nesse sentido, hoje a gente tem sistemas como o Surgical AR, que é uma tecnologia que utiliza de inteligência artificial com realidade aumentada, e óculos são colocados no rosto, né, de médicos, cirurgiões, durante o período de cirurgias, e eles conseguem visualizar, ao mesmo tempo que eles estão operando essas pessoas, porque é realidade aumentada, então você vê o que está na realidade real mesmo, na sua visão, e eles conseguem visualizar certos prognósticos antigos, exames passados daquele paciente, todo o portfólio que foi já aglutinado dentro da plataforma e tomar algumas decisões que são talvez até mais certeiras. Porque às vezes o cara, poxa, cirurgiões, médicos, eles são pessoas normais como qualquer outras. Então ele está num dia super cansado, com diversas coisas acontecendo em casa, e o cara ele tem que entender que ele está num ambiente profissional e ele tem que agir da forma mais profissional possível. Mas a gente sabe que em algumas situações pode ser que aquele turbilhão de informações do que o cara tem, os níveis ali de, sei lá, glicose que ele apresentou nos últimos exames, podem fazer diferença em certas decisões que ele tem que tomar ali no momento da cirurgia. Então, esse equipamento ele vem realmente para revolucionar dentro do mercado de cirurgia. Ele já está sendo utilizado em mais de 40 universidades e hospitais nos Estados Unidos. E ele consegue realmente evitar que, possivelmente, certas situações críticas aconteçam. Esse óculos, então, ele funciona assim, eu estou lá, eu sou médico, estou fazendo a cirurgia, e enquanto eu estou aqui fazendo a cirurgia, está passando aqui no meu visor todo o histórico desse paciente, é isso? Não só histórico com texto, mas histórico com a imagem em altíssima qualidade na sua frente. Então, ao passo que eu estou olhando o microfone ao paciente, aqui eu consigo olhar para cima, né, por meio dessa lente com o óculos, que eu consigo visualizar efetivamente ali os exames em 3D, em formas fantásticas. Às vezes uma imagem de uma ressonância magnética, alguma coisa mais tátil que é interessante. Às vezes o paciente teve um trauma, chegou de um acidente, um trauma craniano. E aí aquele específico ponto, quando ele está lá efetivamente operando o paciente, ele abre e vê, isso aqui, será que era um coágulo mesmo que eu tinha visto na imagem? Deixa eu puxar a imagem, olha na imagem. Consegue ter tudo muito mais acessível e, efetivamente, para certas decisões, isso pode fazer diferença, né? Então, como eu falo, a inteligência artificial, as tecnologias, elas vêm para todo lado assustador. Elas vêm e isso não é dúvida nenhuma. Mas tem tanto benefício, tem tantas outras portas que se abrem, a gente tem que sempre parametrizar que o ser humano, com a máquina, ele é muito mais aperfeiçoado. Sim. A máquina sem o ser humano, ela não é nada. Então, a máquina, ela ainda depende do ser humano. A gente precisa, obviamente, limitar até que ponto ela vai ter uma interdependência e ficar ali realmente aberta para estar livre. Isso é um ponto de chave importante que é necessário estarmos cada vez mais ligados. Mas ao ponto que a tecnologia nasce, vários outros especialistas estão estudando os possíveis gaps para também
fazer filar nesse espaço e evitar que você tenha uma possível dominação, digamos assim, sabe? Então, todos esses aspectos, eles são, eu acho, né, que são muito mais positivos e devem ser olhados com olhos muito melhores do que, às vezes, as mídias nos passam.